E aí, gente, apareceu a Margarida. Mais de 2 meses depois. Desculpa aí, galera. Mas então, hoje nós vamos falar sobre as minhas leituras de março, fevereiro, março e abril. Só que assim, eu não li muitos livros desde o último vídeo. No último vídeo eu acho que a gente parou em Tudo que Deixamos Inacabado, que foi assim, o melhor pra mim até agora, que foi o da Rebeca, né? Rebeca Yarros, não sei. E ele tinha sido o maior até então. E eu terminei ele no finzinho de janeiro. No último dia de janeiro, na verdade. E aí, a gente tá no meio de abril e eu só li 3 livros. Mas, em minha defesa, minha rotina mudou, tipo assim, em janeiro eu tava mais tranquila e tal, tinha mais tempo pra ler. E eu sou a pessoa que tem um ritmo de leitura, assim, muito alternado, entendeu? Então tem meses que eu vou ler 5 livros e tem meses que eu vou ler 1 ou nenhum. Né? E aí, meninas garotas... E foi isso, meu ritmo de leitura praticamente ele diminuiu, mudou completamente. Mas, enquanto eu li esses 3 livros, eu meio que comecei e tô tentando terminar e tá uma bagunça, mais uns 5 livros, entendeu? Eu ainda tô lendo aquele Vivendo pra Glória de Deus, que eu provavelmente vou demorar uns 2 anos pra ler. Eu comecei finalmente a ler o Manso e Humilde, aquele que eu tinha falado nos outros vídeos. Tô lendo o último do box do Amor e Livros. Inclusive eu li o segundo, que eu vou falar nesse vídeo também dele. Tô lendo o livro 5 dos Bridgertons e o livro 5 de Harry Potter. Vou começar, na verdade, o 5 de Harry Potter. Então, assim, muitos livros, né? Né, galera? Ah, e eu também tô relendo Cristianismo Puro e Simples. Então, assim, como vocês podem ver, muitas leituras e nada de terminá-las. Mas, vamos lá. No comecinho de março, do meio de fevereiro até um meio de março, vai, assim, nesse um mês, eu li Amor e Sorte, da Jenna Evans da Jenna Evans. O Amor e Sorte é o segundo livro do box Amor e Livros. O primeiro é o iPad, né, o Amor e Gelato, aquele super bonitinho. Eu lembro a história. Gente, todo vídeo os meus vizinhos começam a brigar, já perceberam? Então. O Amor e Gelato é muito bonitinho lá, da menina na Itália, beleza. E, tipo assim, o que eu percebi até agora é que eles meio que interligam. Sabe aqueles box que interligam os personagens? Tipo, os personagens do primeiro livro, eles aparecem na cronologia do segundo e assim vai. E aí, o Amor e Sorte eu gostei bastante. Eu achei legal que esses livros eles se passam em destinos, assim, do meu sonho, né? O primeiro na Itália, o segundo na Irlanda e o terceiro na Grécia. Então, assim, muito legal. E aí, o Amor e Sorte, basicamente, conta a história da Ed. Ela é uma adolescente, ela tem 3 irmãos mais velhos, todos eles jogam futebol. Os 2 mais velhos são na faculdade. E ela tem um irmão, que é o mais próximo da idade dela, acho que ele é 1 ou 2 anos mais velho que ela. E eles são bem próximos e tal, eles contam tudo um pro outro. Ou eles achavam que contavam e que não tinham segredos, né, entre eles. Mas aí, a Ed, ela sempre gostou de um garoto, assim, que ele era do time de futebol do irmão dela, então ele era mais velho e tal. E aconteceu toda uma história que prejudicou muito ela. E aí ela e o irmão dela começam a brigar, entendeu? Porque ela não queria contar pra mãe dela o que tinha acontecido, que eu não vou falar o que aconteceu, vocês vão ler. E aí o irmão dela, ele ficava insistindo pra ela contar. Aí eu lembro que uma das primeiras cenas do livro é eles em um cenário lá da Irlanda, no casamento da tia deles, que eles foram pra Irlanda para o casamento de uma tia deles. E aí eles saem rolando assim, tipo assim, morro abaixo. Um machuca o outro, né? Eles começam a brigar.
E aí, o plano era, depois do casamento, a mãe da Ed e os dois irmãos mais velhos, eles iam fazer um tour pela Irlanda, que ia ter umas gravações do casamento da tia dela, e ela e o irmão iam pra Itália ver a Lina, que é a personagem do Amor e Gelato. E eles iam ver a Lina e passar um tempo ali com a Lina e tal, e esse seria o tempo pra eles se reconciliarem. Só que a mãe deles coloca, tipo, uma condição, tipo assim, que eles não poderiam brigar e que ela não poderia ouvir nenhuma reclamação deles nesse tempo, sabe? Senão, se um fizesse uma coisa, o outro ia pagar, entendeu? Tipo assim, se o irmão dela fizesse uma coisa, ela ia sair do time de futebol. Se ela fizesse uma coisa, o irmão dela ia sair, entendeu? Tipo isso. E aí acontece que a mãe dela vai e os irmãos também. Aí ela levanta pra pegar o táxi pra ir, né? Pegar o voo pra Itália. E simplesmente o irmão dela não tá lá. E ela entra em desespero, sai correndo, vê que as malas dele não estão lá. E aí tem um carro ligado no estacionamento. E aí ela percebe que o irmão dela tá nesse carro. Aí ela vai correndo desesperada, desesperada. Eu tô contando o livro todo, né? Enfim, aí acontece que ela vai desesperada e ele tava tentando fugir. Só que ele não quer falar porque que ele tava tentando fugir. Tinha um menino junto desse carro, que era um amigo que ele conheceu virtualmente. Ele é da Irlanda. Enfim, e aí ela descobre que o irmão dela tem, tipo, toda uma vida secreta, todo um segredo, assim, uma coisa toda estruturada e que ele não compartilhou com ninguém. E aí se passa o resto do livro, né, de todo o processo deles viajando pela Irlanda, e ela leva com ela um guia, que é Irlanda para Corações Partidos. Alguma coisa assim, que é tipo uma maneira de você curar o seu coração partido, tipo um guia. É tipo um guia pra você curar o seu coração partido visitando os pontos turísticos da Irlanda. Bem legal. Eu dei nota 4. Ok. Aí depois que eu li, que foi o livro 7 desse ano, foi O Segredo de Colin Bridgerton, da Julia Quinn, que é o livro 4 dos Bridgertons, né? E é o livro do Colin com a Penélope, né? Eu achei muito legal porque a gente que assistiu a série, a gente sabe já da Lady Whistledown e todo o negócio ali, né, dela de ser a Penélope, porque mostra ela sendo escrevendo. Mas no livro, até, tipo assim, boa parte do livro não fala que é ela. Tipo, nem nos pensamentos dela, narrando, nem nada, não mostra que é ela. Só mostra quando o Colin segue ela e ele realmente descobre que ela é a Lady Whistledown. Vocês sabem, né? Então, assim, eu gostei bastante. Com certeza é melhor ler o livro do que, tipo, a série, né? Sempre, né? O livro sempre vai ser melhor. Desculpa. Mas eu não gostei muito, não. Eu não sei se era porque eu já sabia do que ia acontecer, se era mais previsível por conta da série. Porque, por exemplo, o livro do Benedict, que é o Perfeito Cavalheiro, que é o 3, não tem a temporada dele com a Sophie ainda, né? Então, eu não sei, mas eu não gostei muito não, gente. Agora eu não consigo lembrar bem o porquê, mas... E aí, a gente sabe que se passa, né, na sociedade londrina e tal, mas, então, assim, a questão ali do machismo entre os homens da sociedade, né, tipo, a forma como eles tratavam as mulheres, a forma como as mulheres se comportavam, é, tipo, totalmente diferente da nossa realidade hoje, né, então isso meio que a gente fica, tipo... E eu acho que eu já tô enjoando dos livros dos Bridgertons, porque é sempre a mesma coisa, entendeu? É sempre, tipo, um não gosta do outro, sempre tem um enemies to lovers ali. Tipo assim, o enredo já é meio previsível, sabe? Parece que é sempre a mesma coisa. Mesmo tendo muitas coisas diferentes, cada história é muito particular, mas tem muitas coisas parecidas. E é isso, né? E aí a nota que eu dei foi 3,7. Acho que foi a nota mais baixa desse ano. E aí o 8º que eu li foi Harry Potter e o Cálice de Fogo. E assim, eu não lembrava como Cálice de Fogo é bom.
Cara, logo nas primeiras... Eu demorei pra caramba pra ler, porque ele tem 584 páginas. Foi o maior do ano. Mas a questão ali, logo do começo da Copa Mundial de Quadribol, quando aparecem os Comensais da Morte... e também toda a sensação que o Harry teve ali com a família Weasley, né? Como ele descrevia, como ele se sentia. Logo dali eu já tipo, fiquei, caraca, eu não lembrava como esse livro era bom, né? E eu, obviamente, dei 5 estrelas. E o Cálice de Fogo é onde tudo começa a piorar, né? Porque Voldemort tenta retornar desde o começo. Mas o Cálice de Fogo é onde, de fato, ali começa a ter as coisas mais decisivas e importantes da série, né? Da saga. E aí, agora, eu tô lendo o quinto dos Bridgertons, o Para Sir Philip. Para Sir Philip, que é o da Heloise, né? E o da Heloise, eu acho que é o primeiro que tem, assim, uma história mais diferente, assim, sabe? Eu acho que com o Perfeito Cavalheiro também, a forma como o Benedict conheceu a Sophie e também a forma como a Heloise conheceu o Philip. Mas isso é pra outro momento, outro vídeo. E aí eu vou mostrar as atualizações aqui que eu fiz no meu diário de leitura, tá? No meu Reading Journal. Como vocês sabem, aqui tem o meu Reading Tracker. E, ó, em fevereiro eu li... Ó, em janeiro eu li 1.260 páginas. Fevereiro eu li 359. Março eu li 547. Então ali em fevereiro teve uma baixa, né? Que eu li bem pouco. Mas em março eu já li um pouquinho mais. Aí aqui a anotação de todos os livros lidos até agora. Os 8 livros, né? Aí aqui tem as datas, as páginas e a nota. E aí tem as atualizações das resenhas e tal, né? Que eu faço os desenhos dos livros e tal. Fevereiro, como eu não li nenhum, eu não fiz a capa, mas aí eu fiz a de março. Fiz assim. Não gostei muito, mas eu tava até... E aí teve o do Amor e Sorte, que é o do Amor e Livros. Esse foi o único que eu li em março. Mas os que eu comecei em março, eu terminei agora em abril. Então eu fiz, assim, o de abril. Eu tava gostando bastante de desenhar, assim, nesse estilo. Então eu fiz esse aqui, de abril. Aí eu fiz o do... O Segredo de Colin. Os Segredos do Colin Burton. Eu gostei bastante desse desenho. Ficou bem bonitinho, ó. Penelope e o Colin. E aí o do Cálice de Fogo, da taça do torneio Tribucho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestões aí do que mais vocês querem ver por aqui. Relacionados a livros e tal. E é isso. Um beijo.